Muito bem. Continuando, nós estávamos falando a respeito do tratado psicológico que na época de Freud ele enalteceu de maneira muito positiva a influência da sexualidade no desenvolvimento da personalidade. Por sua vez, Karen Horney, nascido em 1885 e desencarnou em 1952, analisando os diferentes padrões da personalidade, sustentou que os indivíduos, particularmente na sociedade moderna, sofrem de um tipo de ansiedade fundamental. Ele era um contemporâneo de Freud. Karen Horney, 1885 a 1952. Né? Freud ele teve um papel excepcional no estudo da personalidade humana. Ele, primeiramente, antes de Jung, tratou em profundidade do comportamento humano. A grande diferença, nós já citamos e não vamos ficar prolongando sobre esse aspecto, era a abordagem de cada um. Freud era mais científico e mais exato. Ele não abria possibilidades para o exterior, para o mundo espiritual, ao contrário de Jung. Não é? A doutrina espírita, por sua vez, eu vos disse, que é um manancial de luzes. E ela é extremamente aberta para o processo das mudanças. A própria doutrina, se mostrasse a ciência que ela estaria em dúvida em algum ponto, ela simplesmente daria mão à ciência e alteraria os seus conceitos. Mas isso nunca aconteceu, porque ela é completamente atual. Este livro, completamente destroçado, de tanto que eu estudo nele, Pensamento e Vida de Emmanuel, psicografado pelas sublimes mãos de Francisco Cândido Xavier. Este livro é um tratado de psicologia avançada. Não é uma coisa superficial, uma coisa avançada de psicologia. Mas nós temos ainda este aqui, também pelo Espírito Emmanuel e pelas abnegadas mãos de Francisco Cândido Xavier, Vida e Sexo. Neste livro, parece até uma graça, parece que foi uma combinação na espiritualidade que Emmanuel fez com Freud para poder mandar este maravilhoso livro, que ele trata inúmeros pontos da sexualidade, em torno do sexo, energia sexual, que mais? Aborto, amor livre, controle sexual, homossexualidade, adultério e prostituição, abstinência e celibato, carga erótica, sexo e religião, e termina com a margem do sexo. Ele aborda aqui, caríssimos, inumeráveis aspectos do sexo, que a ciência psicológica
trabalha. A doutrina é atualíssima. Nós sempre estaremos com a doutrina à frente de todas as citações de, nós poderíamos dizer, aonde criam-se tabus. Doutrina não tem tabu. Por sua vez, Karen Horney, ele diz que, particularmente na sociedade odierna, sofrem de um tipo de ansiedade fundamental. Essa ansiedade, fala-nos Joana de Ângeles, que gera neuróticos ou daqueles que já se encontram neurotizados, induz-los a uma exagerada busca de múltiplos objetivos, como forma de diminuir ou abafar essa inquietação. É uma inquietação que a pessoa não dá conta de si próprio, principalmente quando envolve a sexualidade. Aí é muito triste, porque a pessoa, ela desvaira-se, não é? Um grande número foge, então, na busca do amor, enquanto outros se entregam à conquista de recursos amoedados, de prestígio social, de prestígio político, de prestígio religioso, de qualquer tipo, prestígio de qualquer tipo, evitando envolvimentos emocionais ou ainda tentando diminuí-la por meio do álcool, das drogas aditivas. Muito comum. Digo isso com propriedade por ter vivido e vivenciado com grupos que sofriam desse tipo de comportamento, das drogas aditivas, não é? Infelizmente, o quadro neurótico é tão intenso que precisa de uma orientação psiquiátrica ou psicológica, como geralmente o grande número dessas pessoas são pessoas que se encontram em situações de difícil condição econômica, então eles se entregam no álcool a princípio. Começam a beber inveteradamente e do álcool surgem os elementos decorrentes na própria viciação. Ou seja, vem a maconha, vem a cocaína, vem o crack, o haxixe, né? E assim por diante. Principalmente aquelas drogas que são manipuladas em bocas de droga sem nenhuma qualidade, sem nenhuma higiene, né? Porque as drogas, eu conheci um caso que a pessoa plantava no fundo da sua casa toceiras de maconha ornamental. E a coitada da mulher ia lá aguar. Ele pedia para ela aguar, ela ia aguar. Aguava, coisa tal. Um belo dia, isso é fato real, vivido na minha época, já casado com filho. Entende? Uma pessoa amiga, muito querida, né? Mas o marido era um malandro de primeira qualidade, com todo respeito. Um belo dia, a polícia bate na casa dela, ela vai lá com humildade, simplicidade. Senhora, eu estou aqui com um mandado para visitar a casa da senhora. Pois não, algum problema? Ocorreu alguma coisa com o meu marido? É realmente a respeito do marido da senhora. Ele está? Não está. Ele não está. Mas o senhor pode entrar, por favor. Pois ele, porta dentro, né? A pessoa entrou com respeito,
entrou com respeito, não é? E foi até o fundo da casa. Quando chegou lá no fundo da casa, o guarda perguntou: senhora, que tipo de planta é essa aqui? Ah, isso aí eu estou cuidando pro meu marido. Ele pediu que eu aguasse, que não deixasse de aguar, né? A senhora conhece esse tipo de planta? Não conheço esse arbusto de forma alguma. Gosto muito de planta, mas esse aí eu não conheço. Ele fez questão que eu cuidasse bem da planta, né? Ele falou: então, minha senhora, nós estamos aqui exatamente por causa dessa planta. O marido da senhora está fazendo a senhora cultivar para ele a maconha. Esse é um pé de maconha. Nossa, a mulher quase caiu das pernas. Mas o senhor tem certeza do que o senhor está falando? É claro, minha senhora. Eu não estaria aqui se não fosse por isso. O marido da senhora, nós sabemos que já tem passagem na polícia, entende? Mas nós não imaginávamos que ele estivesse a esse nível, cultivando a erva no fundo da casa. Infelizmente, isto são quadros de pessoas profundamente doentes. Profundamente doentes. E a doença acaba envolvendo outras pessoas com as quais ela convive. Voltaremos.